Bert Richards. Antes de Norris, Van Damme ou Seagal, havia Bruce Lee, o único mestre. Com apenas 1,68 m de altura e 65 quilos, ele era um gigante entre os homens, uma lenda viva. Famoso no mundo inteiro como o melhor em artes marciais do século XX. Já faz 20 anos desde sua morte trágica. Ele deixou um legado que mudou o mundo das artes marciais e dos filmes de ação para sempre. O enterro foi em Hong Kong semana passada. 12 mil pessoas, muitas delas adolescentes em prantos, forçavam a barricada da polícia. Hoje a cerimônia foi bem mais tranquila. Apenas os convidados foram admitidos e apenas 200 convites foram enviados. Alguns fãs sem convite apareceram à porta, mas foram discretamente afastados. Esperaram formando um pequeno grupo no final do quarteirão. Os convidados eram uma mistura da comunidade chinesa de Seattle e Hollywood. Os dois mundos eram familiares para Lee. Os líderes do contingente de Hollywood eram Steve McQueen e James Coburn. Lee ensinou aos dois sua versão especial das artes marciais em sua academia em Los Angeles. Obrigado. Que a paz esteja com você. Adeus, amigo. Mas, além do mito, os rumores e as manchetes, qual é a verdadeira história de Bruce Lee? Que circunstâncias misteriosas deram fim à vida do superastro internacional de 32 anos? Há uma possível conexão entre a morte de Bruce Lee e a morte terrível de seu filho Brandon, 20 anos mais tarde. Bruce Lee é idolatrado em todo o mundo. Seus filmes ainda são exibidos em Paris, Atenas e na Cidade do México. Ele é adorado em templos Shaolin. Uma tribo na Malásia o adora e acredita que ainda esteja vivo. Bruce realmente tinha um número de personalidades. Eu vi a pessoa pública que ele era. Um artista muito dedicado às artes marciais e muito afinado com o que representava a sua arte. E as exigências que fazia dele, e ele estava disposto a se sacrificar por isso. Mas havia uma outra parte dele que era de um palhaço. Seu nome artístico era Lee Su-long, que significa o pequeno dragão. E acreditem, durante seu pouco tempo, Bruce era o barulho de seu nome. Com todos os acompanhamentos, digamos, drama, mitologias e os fogos de artifício que acompanham uma coisa como... A verdade é que ele representou cada cena que lutou com um tipo de pureza de arte marcial. E não acho que alguém tenha a graça que ele tinha. Tinha uma graça incrível.
Eu tenho sido crítico de cinema há mais de 20 anos. Já assisti a centenas de milhares de filmes. Mas o que sobressaía nos filmes de Bruce Lee era o Bruce Lee. Ele saltava da tela quando estava no cinema. Ele estava bem na sua frente. E há poucos atores que são capazes de conseguir isso. E havia uma sinceridade e intensidade que era extraordinária, que era inegável. E as crianças saltavam das poltronas e começavam a gritar. As mulheres ficavam zonzas. Excitava os homens porque era um Seu herói de corpo, ação. como é que eu vou dizer? O seu corpo era como se fosse um pedaço de madeira. Você podia apertar e não cedia em lugar nenhum. Ele parecia de aço. Acho que vi o Bruce como um padre taoísta renegado. Ele não era de modo algum alguém que poderia ser um seguidor tradicional. Mas ele era um espiritualista, ele acreditava realmente no certo e no errado, e ele tinha suas próprias ideias do que era tudo isso. E ele era muito influenciado pelo taoísmo, e ele sabia disso. Mas ele não poderia ser colocado numa caixinha. Ele estava acima de tudo isso. A primeira vez que eu vi, ele tinha aquele corpo de 23 anos, com uma pele com um veludo muito brilhante. Era só músculo.